Quando nós vivíamos nas árvores, a nossa visão sempre foi muito importante. Agora e naquela época. Talvez naquela época mais ainda. Porque a visão é dentre os sentidos, e os sentidos são as nossas ferramentas de vinculação com o mundo. Quando eu sinto um cheiro de gás, eu alerto a mim mesmo, tem um vazamento de gás aqui, então eu estou antenado no mundo. Quando eu ouço um som estranho, à noite, acendo a luz para ver se não tem uma ratazana andando sobre as minhas roupas ou os meus papéis. Quando eu vejo uma determinada coisa, o olhar, a visão também me vincula. Quando eu sinto um gosto estranho, a mesma coisa. Quando sinto um gosto agradável, quando eu pego uma coisa que me espeta, eu logo retiro o dedo. Então, os nossos 5 sentidos, que na verdade não são só 5, existem grandes polêmicas. Pelo menos a neurologia já descobriu um 6º sentido, que é o sentido da propriocepção, que é da percepção de si mesmo, que reúne percepção de calor, percepção de dor, percepção de existência. Eu sei que eu tenho um pé, eu sinto o meu pé. Eu sei que tenho um dedo, sinto o meu dedo e tal. Então, isso seria o 6º sentido. Existem outros pensadores, alguns mais malucos, outros menos malucos. Tem um que diz que a gente tem 12 sentidos, o sentido de calor, o sentido de não sei o quê, o sentido de frio. Tem outro que diz que tem 24 sentidos. Bom, enfim, pelo menos 6 sentidos são comprovados: propriocepção, visão, audição, olfato, paladar e tato. Os sentidos são vinculadores com o entorno, com o mundo. Eles nos vinculam, nos alertam para o que está fora de nós. E com isto, eles são construtores da nossa sociabilidade. Quando estávamos nas árvores, a visão era importante porque a gente enxerga mais ao longe. Coisa que o nosso olfato não é tão desenvolvido como o olfato, por exemplo, dos cães, dos lobos ou das formigas. Então, uma ameaça precisava chegar muito próxima para a gente perceber que ela era ameaça. Já a visão e a audição não precisavam disso. Ao longe, a gente podia ouvir um barulho ou ver a figura de um predador e dava tempo de fugir. Portanto, visão é sentido de distância. Já o paladar é um sentido de proximidade. Existe uma comunicação nossa com o mundo por meio do paladar. Quando a gente experimenta uma determinada comida que não gosta, e temos a possibilidade de dizer: não, isso eu não quero comer. Ou quando a gente experimenta uma determinada pessoa que tem um gosto estranho, e aí não rola. E aí as pessoas dizem: não deu química. Existe também uma comunicação de intimidade. Não só de proximidade, mas de intimidade, que é a comunicação gustativa. O beijo não é outra coisa senão comunicação gustativa. Nós nascemos sabendo apreciar o mundo pelo paladar. E nós sobrevivemos graças à primeira comunicação, que é a comunicação gustativa, que é a da amamentação.
Então, assim, existe a comunicação gustativa, existe a comunicação olfativa, existe a comunicação auditiva e a comunicação visual e a comunicação tátil. Nós tínhamos, de certa forma, um equilíbrio desses sentidos quando vivíamos nas árvores. Quando descemos, o anjo caído, fomos para a savana, começamos a andar, nós perdemos um pouco a visão do longe. E passamos a desenvolver a nossa comunicação auditiva como importante. Então, aquilo que a gente não via, a gente precisava ouvir. Isto vai se transformando quando passamos a viver na cidade. Também se transforma. Mas o importante é que, vamos dizer que as imagens primeiras da nossa comunicação com o mundo, as imagens primeiras, são imagens pelos 5 sentidos. Como geram os animais imagens de si mesmos, para alertar os outros animais que eles estão por perto? Colocando o seu cheiro sobre determinados objetos e demarcando o território. Nós sabemos até hoje que os cachorros não perderam essa capacidade. A gente sabe, passeando com o Luluzinho pela rua, e o Luluzinho, no primeiro poste, deixa o seu xixizinho, significa ele faz a sua assinatura ali. A urina é a assinatura dele. Determinados macacos fazem isso com as fezes. Determinados outros animais fazem isso esfregando o próprio couro sobre determinados suportes, e com isso demarcam territórios. Vamos dizer que tudo isso é imagem. O xixi do Lulu, as fezes do macaco XYZ, o cheiro da onça pintada, que se esfrega na árvore para demarcar o território, para que as outras onças saibam, tem dono esse pedaço. Tudo isso são imagens. Imagens olfativas, imagens... no caso aí são imagens olfativas, mas também pode ser imagens visuais. São imagens, as imagens animais. As primeiras imagens são imagens animais. A imagem visual também, claro. O bicho que pula, tem um determinado macaco que, para demarcar o território, ele simplesmente fica de pé, assim, num lugar de grande visibilidade, na África, em cima de um pequeno morro, ele fica de pé e fica se mostrando. Vocês já devem ter visto imagens nas Discovery da vida aí, de bodes montanheses. O bode fica uma hora inteira parado lá em cima. A gente pensa assim, vai ver que é um bode filósofo, ele está contemplando a paisagem. Não. Ele está se deixando ver. Para que os outros bodes saibam, olha quem está aqui. Este pedaço é meu. Eu sou o dono do boteco. Então, se deixando ver. Então, são imagens animais. Quando nós nos comportamos de uma determinada maneira, geramos imagens animais. Natural. Estamos sentados, fazemos careta porque pegamos uma coisa azeda, ou retorcemos a fisionomia quando alguém nos espeta. São imagens animais. São imagens instintivas. Com o decorrer da evolução, nós aprendemos a domar estas imagens e a criar imagens educadas. Então chegamos e damos a mão e cumprimentamos. Então já são imagens corporais da civilização.
Depois, nós exacerbamos um pouco e interferimos nas imagens do corpo e transformamos o nosso corpo. Então a gente aperta aí a cintura, faz um pouco de musculação para ficar mais fortinho, ou então faz dieta para ficar mais fraquinho, e aí modificamos este corpo, não é apenas pela educação, mas já pela intervenção direta. São imagens extracorporais. Depois, nós começamos a deixar marcas sobre outros suportes, não apenas sobre o corpo, mas sobre outros suportes, sobre a parede, sobre a pedra, sobre a madeira, sobre o papel. E estas imagens que nós criamos e colocamos no mundo, estas sim é que nós passamos, hoje nós chamamos de imagens, só elas. A gente não fala que a imagem, a camiseta que eu visto, ou a barriga que eu tenho é uma imagem. Na verdade é uma imagem. Não é? Na verdade é uma imagem. Mas a gente fala, imagem é aquilo lá. Nós deslocamos do nosso corpo. As imagens nós transferimos para fora. Ao transferirmos para fora do corpo, elas podem retornar ao corpo e a gente passa a querer transformar este corpo numa imagem. E existe também ainda uma outra categoria de imagem, que são os restos de imagens. As imagens, portanto, elas transitam, elas saem do corpo, vão para o mundo, do mundo vem para o corpo, e este ir para o mundo tem 1 milhão de formas. Elas podem ir para o mundo na forma de uma revista, podem ir para o mundo na forma de uma roupa, na forma de um gesto, na forma de um vídeo da televisão. E sempre neste trânsito, elas vão para o mundo e voltam para nós. Há 2 habitats de imagens. O habitat interno e o habitat externo. Aquela que está na parede é uma imagem externa. Aquela que eu vi na parede, mas que eu trouxe para a minha mente, é uma imagem interna. Este trânsito das imagens é que é o interessante. O interessante é o trânsito. Não é ela está lá ou ela está só aqui. Quem fez a imagem que está na parede, imaginou na sua caixa escura o que é que ele ia fazer na parede. E quem chega diante da parede e vê esta imagem, carrega ela consigo e traz de novo para dentro, e depois pode reproduzir, transformar essa imagem numa outra coisa. E assim, este trânsito é que é interessante. Agora, temos um problema. Quando o mundo cria um exagero, ou exagera, ou exacerba as imagens externas, nós não praticamos a nossa capacidade de gerar imagens internas. Então temos um desequilíbrio ecológico. Um desequilíbrio que é, eu passo a pensar as imagens que o Faustão me oferece, como se elas fossem minhas. E aí eu devolvo um exemplo só. Não tem só esse exemplo, infelizmente. Infelizmente não tem só esse exemplo. Tem Xuxa,
tem Silvio Santos, tem, infelizmente, tem milhares de exemplos, e não só na televisão, na internet também, nos livros também, nos jornais. Não é? Então, nós somos tão assaltados pelas imagens que a nossa capacidade de gerar imagens próprias ou de transformar criativamente aquelas imagens começa a ser prejudicada. E é esse tipo de produto de restos de imagens tão desgastadas, tão gastas de energia, de poder de atração, de poder de transformação do mundo, a gente pode chamar de imagens excrementais. São excrementos de imagens. Um dia, eu estava dando uma palestra sobre imagens que nos devoram. As imagens que nos devoram, que devoram o nosso corpo. E aí, um estudante, no final da palestra, falou: eu tenho uma pergunta. Quando elas nos devoram porque a gente come imagens também. Elas nos assaltam tanto que a gente passa a comer imagens. Quando a gente come um lanche de uma lanchonete, não vou falar X, vou falar M, nós estamos comendo 90% de imagem e só 10% de lanche. Estamos pagando 90% de imagem e só 10% do preço é o lanche mesmo. Não é? Então, quando comemos, nos alimentamos de imagem, a pergunta do estudante: o que sai? Não é? Qual é o excremento? E aí, eu fiquei embasbacado e encantado com a pergunta e falei: olha que pergunta maravilhosa. Eu acho que só tem uma resposta. Se a gente come imagem, a gente evacua imagem. Só que a imagem que a gente evacua não é a mesma que a gente comeu. Ela já retiramos tudo que ainda podia sobrar de alimento nela. O que vai é bagaço, é coisa mal cheirosa, não é? E estas imagens excrementais são reaproveitadas e reapresentadas como se fossem novas. De tão desgastadas, tão batidas. Não tem teor alimentício mais nenhum como o lanche da lanchonete M. Não é? Aí nós entramos no último tópico do terceiro ponto, que a partir dessas reflexões eu fui mergulhando um pouco mais e pirando um pouco mais. Né? Todo conjunto de ideias é um pouco piração. E fui desenvolvendo uma teoria que eu chamo de iconofagia. Icono, que é imagem, fagia, que é comer. Como se antropofagia. Antropofagia é comer carne humana, come do antropos, que é o homem. A iconofagia. Nós vivemos na era da iconofagia. Nós devoramos imagens, e como nós devoramos imagens, no fundo, são elas que nos devoram. Elas que se apropriam da nossa força vital e nos retiram da nossa condição de sermos humanos, de termos um corpo, de sermos nós mesmos, de querermos ser nós mesmos, e nos colocam na condição de imagens. Para que isto se dê, para que elas nos devorem sem resistência,
é evidente que, em primeiro lugar, elas nos cegam. Nos cegam os sentidos, todos, não apenas a visão. O olfato, o paladar, o tato e a audição. Elas nos cegam por completo e com isso a gente se torna uma presa completamente fácil para que elas nos devorem. E como elas nos cegam? Pelo excesso. Quando a gente vê a mesma coisa todos os dias, ao passar do tempo, a gente já não vê mais. Aquilo nos anestesia, aquilo nos entorpece. Nós desenvolvemos uma resistência, não é? E uma cegueira para aquilo. E é isso que nós chamamos hoje de crise da visibilidade. As imagens, elas se tornaram tão excessivas que a gente já não as vê mais. E é por isso que elas nos devoram. Porque a gente já não as vê, elas nos engolem facilmente. E vou parar por aqui. Obrigado. A gente abre para perguntas, quem quiser perguntar, né? Você falou desse processo de evolução, que a gente caminhava para os medos que tínhamos em determinado momento, né? Então eu fiquei aqui me questionando quais os medos que temos hoje, para que provavelmente vamos caminhar. É interessante. Teve uma vez que eu dei uma palestra só sobre isso. E foi para o SESC. Uma palestra só sobre os nossos medos. O medo, quando estávamos na árvore, era cair. Quando caímos, tínhamos o medo do futuro, do que estava na frente. Foi para lá que a gente foi. Sempre seguindo em frente. Quando estávamos seguindo em frente, nós tínhamos o medo de ficar parados. E foi para lá que a gente foi. A gente parou. E quando estávamos parados, nós tínhamos o medo do que estava fora. Né? Da viagem, do desafio, do novo, da tempestade. E foi para lá que a gente foi. E é lá que a gente está hoje. Nós estamos no meio da tempestade das imagens. Qual é o nosso medo agora? Eu pergunto para vocês. Eu tenho uma hipótese. É uma hipótese, claro que não é fácil, nada é fácil. Na nossa vida, nada foi fácil. Nós sempre escolhemos o pior. Não é? Então, qual que é o pior? Qual é o mais difícil? É legal. Uhum. Fiquei pensando aqui, se a Uhum. gente está indo para fora, Estando aqui. tem a impressão que o medo é o mais dentro de nós. É isso mesmo. É o medo do presente. É o medo de estar aqui. Né? O nosso grande medo é estar onde nós estamos. E é por isso que a gente está sempre fora, em outras coisas. Num projeto, num sonho, numa ideia, numa coisa. Ficar parado com a gente mesmo. E não é uma resposta que eu descobri ou que eu inventei. Eu me baseei em alguns pensadores, em outras pessoas que estão pensando este problema. E um deles foi um grande professor, um grande mestre que eu tive, filósofo alemão,
que deu uma palestra uma vez para uma agência de publicidade. A agência de publicidade pediu para ele dar uma palestra. Falou, olha, nós te pagamos lá uma coisa que 5.000 euros para você dar 2 palestras para a gente. 2.500 para um professor, isso é uma fortuna. Né? Para esse mundo dos palestrantes, não é nada. Né? Só para vocês terem uma ideia, o Nicolas Negroponte cobra $100.000 por uma palestra. Né? Então, ele falou, não, eu vou, legal, perfeito. Qual é o tema? Não, fala o que você quiser falar. Ele foi e deu a primeira palestra, e nessa primeira palestra ele disse, o nosso grande medo hoje é o presente. Ou seja, é estar presente. A gente quer estar em qualquer lugar, menos no lugar onde a gente está. Então, se eu estou na minha escrivaninha, eu estou pensando no curso, na aula do dia seguinte, do mês seguinte. Se eu estou sentado no trem, eu estou pensando lá onde vou chegar. Então, o nosso grande medo é estar no presente. Terminou a palestra, a agência de publicidade agradeceu, falou assim, então pagamos a primeira palestra, mas já cancelamos a segunda. Pagaram a metade só, portanto, né? Já cancelamos a segunda, não queremos a segunda palestra mais. E fizeram uma campanha publicitária para a indústria tabagista, para o mundo inteiro, né? Que provavelmente deve ter custado $250 milhões. Né? Eles pagaram 2.500 só, mas né? Deve ter, com o slogan The Power of Now, o poder do agora. Então, eu acho que o nosso grande medo é o agora. Nós estamos viajando lá nas estrelas, estamos viajando no futuro. E o agora? O que a gente está fazendo com nós mesmos agora? Tá? Oi. Eu tenho a impressão que é engraçado esse caminho que o senhor fez lá de trás, né? Começou com o dia de hoje, achei muito bacana. Começa com o dia de hoje, mostra todo o caos do dia de hoje, aí vai lá para trás, aí começa lá de trás, traz de novo para o dia de hoje, e aí eu sinto o caminho cíclico. É engraçado que para mim assim, o agora é uma pergunta também e um pensamento da coisa que parece que assim, quando a gente estava lá pendurado na árvore, a gente estava no agora, porque a gente estava no momento, a gente não pensava, a gente não projetava. Então assim, parece que esse caminho cíclico chegou, parece que está voltando. Então a gente tem medo de ser o que a gente estava lá atrás, pendurado na árvore, no agora, sem projetar. Será que a gente volta para lá? Ia ser bom. Eu estou evoluído. Talvez a saída mais saudável seja essa mesma. Tá. Porque eu acho que é bem parecido com o que o Márcio falou. Então, dá a impressão de que quando a gente estava lá atrás, na árvore, né, a gente tinha uma visão grande. Quando a gente caiu, a gente passou a ter uma visão linear, né? A sociedade nos impôs isso. Quando a gente estava na árvore, a gente falava o que precisava, né? Ah, a onça está aqui. Quando a gente desceu, a gente blá, 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 fala coisas sem sentido. E quando a gente estava na árvore, a gente tinha o poder de saltitar pelas árvores. Agora a gente tem o não poder de ficar parado, né? De ficar estagnado. Então, quer dizer, todo mundo fala que a gente evoluiu. Será que, em vez de evoluir, nós não regredimos? E assim, qual seria esse caminho, então, para voltar lá atrás e aí sim evoluir? Acho que tem um pouco a ver com a pergunta do Márcio também, só para...
É interessante a gente fazer cenários assim, não é? Na verdade, nós somos tudo isso. Só que a gente socou isso tudo lá para o fundo do baú e passa por processos. E, ironicamente, a gente dá o nome de educação. Processos de sedação deste nós mesmos tão profundo e ativo, criativo, curioso, inquieto. E aí o que eu quero dizer com isso? Vejam só, o que a gente faz com as nossas crianças? Mandamos para a escola. Antes era com 7 anos, depois passou para 6 anos, depois tem pré-escola 5 anos, 4 anos, depois tem o jardim da infância, já com 3 anos, 2 anos, depois tem o maternal e depois tem o berçário. Nós fomos inventando e tal. E o que se ensina, a principal coisa que se ensina na escola, desde o maternal, ou talvez no maternal não se consegue. Não é? Eles são mais fortes do que nós. Não é? Aí, olha aí. Não é? Eles são muito mais fortes do que nós, então não se consegue, mas já a partir do pré-primário, o que se consegue, o que se faz é ensinar a sentar. A criança que não consegue ficar sentada, os pais são chamados e falam assim, leva para o psicólogo, leva para o médico, é hiperativo. É hiperativo. Ele não fica sentado. Né? E aí, 4 anos, 8 anos de escola fundamental, agora 9. Depois mais 4 anos, mais 3 anos de segundo grau, e depois mais 4 ou 5 anos de ensino universitário, vamos somando. E depois pós-graduação, mestrado, doutorado, não sei o quê. A gente passa a vida da gente sendo domesticado para nos adaptarmos à cadeira. Não é? Então, é um cenário curioso isso. Quando vocês constituem uma companhia de teatro, vocês são o máximo da rebeldia dentro desse sistema. E é por isso que o sistema não dá o mesmo dinheiro a vocês que dá para uma Globo. Porque a Globo quer manter as pessoas sentadas 8 horas por dia na frente da televisão. E vocês fazem um espetáculo e a pessoa vem no máximo 2 vezes assistir esse espetáculo. E muitas vezes nem fica sentada no espetáculo. Não é? Então, aí a gente vê dois valores, 2 grandes valores. Onde é que a nossa sociedade investe a sua energia? Investe a energia na sedação. Agora, como nós somos velhos macacos, e macacos velhos, nós temos dentro de nós essa inquietação. E que começa, claro, pode acontecer, de repente, do dia para a noite, as pessoas chegarem e falar assim, tchau, Faustão, televisão, Globo, não sei o quê, acabou, não vou fazer isso. Vou sair, vou caminhar, vou dormir, vou brincar com as minhas crianças, vou fazer outra coisa, vou fazer teatro, né? Vou assistir a peça da Brava Companhia. Né? Então, são cenários possíveis. O homem nunca foi, eu espero que nunca será, um bicho passivo. Né? Então, a capacidade de resistir, de reagir, está sempre aí. Então, talvez, é claro que nunca mais voltaremos a ter pelos, nunca mais teremos as mesmas árvores, né? As florestas estão acabando já, né? Então, não teremos mais.
no fundo, talvez nós já estejamos, e aí eu digo, uma pequena minoria já começa a reagir e começa a resgatar um pouco o pensamento saltitante, que é o pensamento criativo, até mesmo algumas empresas. Tem algumas empresas de ponta no mundo inteiro que já não querem mais os seus empregados lá, e os grandes cabeças, os inventores, eles pagam para o cara ficar fazendo o que quiser, onde quiser, da maneira como quiser, só para ter ideias. Não é? Infelizmente, não é o meu caso. Não é o nosso caso. Ainda não chegamos lá, mas quem sabe, não é? É o sonho de consumo, não é? De todos nós. Alguém que pague para a gente ficar em casa só tendo ideias. Ou seja, só nos galhos, saltitando. Não é? Tendo ideias absurdas, estapafúrdias. Estas talvez sejam as ideias mais caras. Aquelas que a gente vai buscar lá no macaco, no nosso macaco velho, no nosso velho macaco. Tá? Então, acho que essa regressão é necessária. É claro que não voltaremos, ela é utópica, não voltaremos daquele jeito, nem queremos. Não vamos jogar fora todas as conquistas. Claro que conquistamos também coisas importantes, não é? Mas temos que ir atrás das perdas. Tá?